Irmãos, nós estamos na lição de número 9. É isso? Não. E agora? Lição 8. A lição 8, meus irmãos. Antes de eu iniciar a lição, surgiu uma dúvida. Essa dúvida eu fiquei de responder a irmã Simone. Nós estávamos na lição de número 7, e a lição de número 7 diz que, deixa eu só achar ela aqui, nós falávamos sobre a responsabilidade individual, e que os filhos não carregam mais o pecado dos pais, né? Mas cada um é responsável por si. E aí veio a dúvida da irmã Simone a respeito da passagem de Gease, quando ele contrai a lepra, e o texto diz que ele é a semente dele, né? E eu disse à irmã Simone que provavelmente os filhos dele não tenham ficado leproso, e que era uma condição que Gease fica naquele momento, mas que eu iria procurar por uma resposta melhor para poder trazer a ela. E de acordo com o Mateu Henry, é exatamente o que eu te disse. Ele fica naquela condição de leproso. E quando fala ali a sua semente, é que desde então, tanto a família dele presente, como as que viriam, independente dele ter filho ou não, mas a geração dele, onde ele fazia parte, a linhagem que ele fazia parte, sempre ia carregar e ia proclamar o que tinha acontecido com ele, entendeu? Então, seria como se fosse uma mancha, uma marca, entendeu? Em toda a família, entende? Porque todo mundo diria, em algum tempo, alguém da nossa família foi ganancioso a tal ponto que ele pegou lepra, entendeu? Então, é uma marca que ficou por toda a geração, porque naquela época tinha-se o costume de, com tantas coisas, né? Os avós contavam para os netos, e aí tinha os pais que contavam também, e eles iam passando de tradição em tradição, chamamos isso de tradição. Então, ele deixou uma marca na família, que a ganância dele, segundo Mateu Henry, né, que foi a forma como eu também entendi, e segundo Mateu Henry, se você for no comentário dele, é isso que ele vai nos dizer também. A família dele não contraiu a lepra, somente ele, mas a família dele ficou com essa marca, ficou com essa mancha. De geração em geração, todos iam dizer, houve um homem na nossa família chamado Gease, a ganância dele, a mentira dele, trouxe para ele uma lepra. Ele perdeu a saúde, a paz, a honra e perdeu o serviço que ele fazia. Entende? Nesse sentido. Deu para esclarecer? Fica a marca. Sim, exatamente. Sim. Aí mesmo que tem aqueles, né, que não mexe com isso, que não fazem isso, mas quando fala o nome já traz a memória, porque ficou uma marca. É isso mesmo. Entendeu? Não que eles carregaram também a lepra. Gente, então estamos aqui na lição de número 8. E nessa lição nós vamos falar sobre o bom pastor e os pastores infiéis da casa de Israel. É uma lição onde, no primeiro tópico, nós vamos identificar o rebanho no Antigo e no Novo Testamento. Depois, no segundo tópico, nós vamos descobrir quem são os pastores infiéis. E, por fim, veremos no terceiro tópico, né? E vamos refletir sobre a imagem do bom pastor e de Deus, que é o bom pastor de Israel. Uma lição super fácil, de fácil compreensão. Vamos lá para vamos para a introdução. A introdução diz-nos assim: o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34, 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber,
Os pastores infiéis, nós vamos ver no capítulo 34, do verso 1 até o verso 10, falando dos pastores infiéis. Deus como futuro pastor, isso nós vamos ver do verso 11 ao verso 16. Nós temos o julgamento entre as próprias ovelhas, do verso 17 ao verso 22. E o Messias como pastor de Deus, do verso 23 ao verso de número 31. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Sobre o rebanho, estão aí? Então, aqui na introdução, o que temos aqui na introdução, nós temos relatando o que vamos aprender no capítulo de número 34. E aqui nós temos os versículos, né? Os primeiros versículos nós vamos ter o profeta profetizando a respeito dos pastores infiéis. Depois nós vamos ter Deus como o futuro, como o bom pastor. E por último nós vamos ter o Messias como o pastor de Deus. É isso que nós vamos ter em todo o capítulo 34. Então nessa lição nós vamos aprender isso. Pastor, quem é os pastores infiéis? Por que eles são chamados de pastores infiéis? Quem são as ovelhas no Antigo Testamento? Quem é as ovelhas no Novo Testamento? Quem são esses pastores infiéis? E por último nós vamos aprender a respeito do Messias, do Cristo, do pastor de Deus. Tudo bem? Então, sobre o rebanho. Irmãos, eu vou ler por causa que eu estou usando aqui o microfone, tá? Aí eu vou ler para sair lá. Sobre o rebanho. Primeiro, é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. Vamos para o Salmo 23, vamos ler, embora todos conhecemos, mas vamos ler uma parte do Salmo 23. Diz-nos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você nota que esses versículos faz essa metáfora dessa ovelha cuidada por esse pastor. Você vê que ele é conduzido como ovelha por um pastor que o guia para pastos verdejantes, um pastor que o guia para águas tranquilas, um pastor que usa o cajado para poder proteger essa ovelha. Então, a figura da ovelha aqui no Salmo de número 23 é uma figura bem clara dessa comparação e dessa metáfora que é feita daqui de nós sendo pastoreados por Deus, de Israel sendo pastoreados por Deus, de nós sendo pastoreados por Cristo. Ovelha. A ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Então, quem é a ovelha? A fêmea do carneiro. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. Apenas em João, capítulo 2, verso 14. Vamos ler? Apenas em João aparece como sendo literal. As outras 73 vezes, então se temos 74 vezes aparecendo a palavra ovelha no Novo Testamento, e apenas uma é no sentido literal, então as outras 73 vezes nós temos no sentido metafórico. Né?
no sentido figurado, se referindo, então, à igreja, né? Então, capítulo 2 de João, no verso 14, nós temos: e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. É o único lugar onde a palavra ovelha aparece no seu sentido literal, o animal, ovelha. Nos outras 73 vezes no Novo Testamento, ela vai então aparecer nesse sentido de metáfora. É um animal dócil, símbolo de sacrifício e redenção, conforme Isaías, capítulo 53, verso 7, e Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 32. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, nós já temos aqui o Salmo 23 que lemos. Nós temos o Salmo 74, verso 1. Vamos ler? Salmo 74, verso 1. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pastor? Nós temos também o Salmo de número 100, o verso de número 3. Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, nós vemos aqui que essa figura de ovelha e pastor ilustra o nosso relacionamento com o próprio Deus. O nosso relacionamento com o próprio Deus. E nós vamos ver aqui a natureza da ovelha. Olha aqui os detalhes da natureza dela. E nós já vamos entender um pouco mais desse relacionamento que temos com Deus e que deveríamos ter com Deus. As ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente, se dispersam rapidamente, conforme Zacarias capítulo 13, verso 7. Vamos ler? Zacarias capítulo 13, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Uma ovelha vira de costas com as patas para cima, não consegue se levantar. E além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-las. É, pois, necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenções continuadas de dia e de noite. Sobre muitos aspectos, o rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores e de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasita. Então, quem é a ovelha? A ovelha, conforme vimos aqui, ela é um animal que depende do pastor. Ela necessita de um pastor. Ela não consegue sobreviver ela mesma. Ela precisa ser arrebanhada, cuidada. Ela é medrosa, ela não consegue se defender, ela é indefesa. Então, ela precisa de um pastor que a defenda. Ela precisa de cuidados especiais. Por isso que nós somos comparados nesse sentido como ovelhas e Jesus como nosso pastor. Porque nós precisamos ser cuidados, precisamos ser pastoreados, precisamos dessa mentoria sobre as nossas vidas. Então, não conseguimos viver. A ovelha é um animal que não consegue viver sozinha. Não tem condição dela se autocuidar. Igual os outros animais selvagens
outros animais que conseguem procurar o seu próprio alimento, conseguem cuidar de si mesmo. A ovelha não consegue fazer isso. Então, é dentro dessa comparação que o texto sagrado vai nos comparar como ovelha, como sendo nós também essa ovelha que precisa de cuidado, de atenção, de mentoria, e se ficarmos sozinhos, provavelmente não sobreviveremos nesse sentido. Tá tudo bem? O rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificadas diversas vezes na Bíblia como rebanho. Números, capítulo de número 27, verso 17. Vamos ler? Depois lemos 1 Pedro. Além do sentido próprio do termo figurado rebanho, é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isso vale também para a igreja no Novo Testamento, e diversas vezes era visto como ovelha sem pastor. Então, nós somos também comparados como rebanho. No Antigo Testamento, o povo de Israel é acompanhado como rebanho. A casa de Israel é comparada, né, de forma metafórica, de maneira figurada, a um rebanho. E no Novo Testamento também, a igreja também é comparada como um rebanho. E diversas vezes, conforme é colocado nesse tópico, a casa de Israel, ela foi vista como um rebanho sem pastor, como um rebanho que não tinha quem cuidasse deles. Vamos ler Números capítulo 27, verso 17. Que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faças entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Nós temos 1 Pedro capítulo 5, verso 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ali aparece para nós, apacentai o rebanho. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem essa ideia de sermos um rebanho de Deus, né? Fazemos parte desse rebanho de Deus e que devemos ser pastoreados, né? Daí volta-se aquela ideia, né? Do desigrejado, né? Como ser pastoreado? Como ser cuidado fora do rebanho, né? Então, quando a gente lê esses versículos, são esses detalhes que a gente pega, entendeu? Quem faz apologia aos desigrejados, eles têm a defesa deles. Só que nós precisamos pegar esses detalhes. Apacentai o rebanho de Deus. Então, você precisa pegar esses detalhes. Aqui mais à frente na lição, foi dito... Nós falaremos sobre isso. Deus, ele deu pastores ao seu povo, né? Então, para que Deus daria pastores se não tivesse esse rebanho, se não tivesse essas ovelhas para serem ensinadas, né? Então, Deus daria pastores para quê? Né? Então, a gente vai pegando esses detalhes e a gente se aprofunda nesses detalhes para a gente conseguir trazer o nosso posicionamento diante dessa visão tão destrutiva para a igreja de Cristo, que é os desigrejados. Os pastores, nós vamos agora os pastores. Vocês entenderam até aqui? Está tudo bem com vocês? Nós entendemos ovelha, quem é a ovelha, a natureza das ovelhas, e agora nós falamos sobre o rebanho. Agora vamos para os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias, capítulo 23, do verso 1 ao 5, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático,
E não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo de desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Então, o que nós temos no Antigo Testamento? Vamos lá para Jeremias. Jeremias, capítulo de número 23, a partir do verso 1. O que precisamos entender é que no Antigo Testamento, os pastores que os profetas estão acusando, eram os governantes, eram os políticos. Porque o sistema de governo era esse sistema teocrático, ou seja, era um sistema onde a religião estava vinculada com a política, não se separava política e religião. Nos nossos dias atuais não existe mais isso. Nos nossos dias atuais a religião não interfere mais no governo. Por isso aqui, pelo menos, né, aqui na nossa nação, nosso país é laico. Então, a religião não interfere mais nos assuntos do governo, né? O governo é desvinculado de religião. Tudo bem? Eles não podem assumir uma religião específica. Não podem. Eles não podem governar baseado em uma religião específica. Tá? Não interfere. Só que no Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento, aqui, religião e política estavam vinculados. Por isso que era um governo teocrático. Certo? Então, quando o texto sagrado fala desses pastores, não estão falando desses pastores que temos atual. Tudo bem? Não é nesse sentido. O sentido aqui é esses políticos, os políticos de Israel, os reis de Israel. Eles eram, então, esses pastores. Deixa eu pegar aqui o livro de apoio. Diz assim, isso está na página de número 93, as escrituras relatam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes, reis em Israel, como Moisés e Davi, e governantes na atualidade. Um bom rei era um bom pastor, um mau rei era um pastor ruim. Então, quando se fala em pastor aqui, no Antigo Testamento, esses maus pastores, esses pastores ruins, que não cuidava das ovelhas que era Israel, que não arrebanhava as ovelhas que era Israel, está falando diretamente a esses líderes, a esses reis, entende? Que tinha a missão de pastorear Israel, de cuidar de Israel, mas eles se tornaram egoístas e pensavam somente neles e esqueceram da nação de Israel. Então, eles eram pastores mau e ruim. Então, nós temos aqui Jeremias, capítulo de número 23, do verso 1 ao verso de número 5. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Quem é esse pastor aqui? Os governantes. Exatamente, os reis, os governantes, os políticos. Tudo bem? Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais terão, nem se temerão, e nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Então, isso aqui
o Senhor Deus falando sobre esses governantes maus, governantes ruins, e fazendo uma promessa de arrebanhar todas as ovelhas da face da terra e colocar sobre essas ovelhas um pastor que cuide com excelência. Nós já falaremos mais à frente sobre isso. Mas aqui ficou claro, pastores de Israel. Então, quem são os pastores de Israel? Ezequiel está falando desses pastores e Ezequiel está falando, se referindo a quem? A quem esses pastores? Eram os sacerdotes? Não. Ezequiel está falando dos pastores que temos nos dias atuais? Não. Ezequiel está falando dos pastores políticos, está falando dos reis. Entende? Se eles eram bons, pastores bons. Se eles eram ruins, pastores ruins. Ficou claro? Vamos para o segundo tópico, sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. Pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar, proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. O Salmo de número 78, verso 72. Vamos ler? A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor, conforme Lucas, capítulo 15, do verso 4 a 8. Moisés e Davi foram pastores de ovelha, no sentido estrito da palavra. Mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções. Olha que nós temos em Salmo 78, verso 72. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Quem pastoreou assim a nação de Israel? Esse aqui, Davi. Esse aqui foi Davi. Tá? O Salmo 78, verso 72, se refere ao pastorado de Davi. Então, Davi, ele pastoreou com excelência. Ele guiou, ele conduziu o rebanho. O rebanho, no Antigo Testamento, se refere a quem? A nação de Israel. A nação de Israel é o rebanho. Quem é o pastor? O líder, o rei, né? O rei, que eram os políticos, né? Considerados políticos naquele tempo. Então ele era o pastor, e aqui Davi ele faz com integridade, com perícia, né? O que é uma perícia? Alguém que vai fazer uma perícia? É aquela pessoa que olha os mínimos detalhes, não é? Olha tudo, vê tudo, não é assim? Então Davi, ele fez isso. Ele cuidou com os mínimos detalhes. Ele se preocupou com o seu povo. Ele se preocupou com o estado do seu povo. Tá? Então é nesse sentido aqui que o texto está se referindo. Aqui em Ezequiel, capítulo de número 24. Então ele mostra a função de um líder, o líder de uma nação. Como que um líder de uma nação tem que ser? Como um pastor. Um pastor, ele fere as suas ovelhas? Não. O pastor maltrata as suas ovelhas? O pastor deixa as suas ovelhas com fome? Não. Então, o líder de uma nação, conforme a visão em Ezequiel, a visão que eu falo, a visão de Ezequiel, a profecia de Ezequiel. Então, esse líder, ele precisa alimentar, guiar, proteger esse rebanho. É o que o líder de uma nação precisa fazer. E aqui nós temos líderes ruins, líderes maus. A nação de Israel teve líderes maus, mas também teve líderes bons. E um dos líderes bons que a nação teve foi Davi, que cuidou desse povo com a integridade do coração e olhou os mínimos detalhes do que eles precisavam. Tudo bem aqui? Está muito desenhado, né? Você já... Tá certo. Daqui a pouco vocês estão com uma caneta.
Deus. É que a minha mente é assim, viu, gente? A minha mente, ela vai assim. Aí eu acho que a de todo mundo é assim. Quando o meu esposo está aqui, ele senta lá atrás. Vocês perceberam que ele senta lá atrás? Aí ele fica, tipo, né? Já entendemos. Vai para frente. Porque a mente dele pega rápido, né? Então, aí eu acho que a mente de todo mundo é igual a mim. Não é, né? Vocês me perdoam, gente. Por favor, me perdoam. Ó, o que os governantes faziam? O segundo subtópico do tópico 2, o que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmo, isso está nos versos 2 e 3 da leitura bíblica em classe. Cuidavam de si mesmo, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Esta era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos, proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deprováveis deles, numa linguagem metafórica. Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, para designar exploração e abuso de autoridade. Eles não cuidam do povo, nem se esforçam para suprir suas necessidades, antes cuidavam de si mesmos. Então, esse aqui são os pastores maus na época do profeta Ezequiel. No tempo do profeta Ezequiel, eles haviam se desviado do princípio de Deus, que era cuidar das ovelhas, dar o cuidado que elas precisavam. Só que eles ignoraram as ovelhas e eles apacentavam a si mesmo, né? Apacentavam a si mesmo, eles comiam a gordura delas, eles vestiam da lã delas, eles degolavam o cevado, mas não apacentavam as ovelhas. O que isso significa? Que eles usufruíam das ovelhas, eles exploravam as ovelhas. Quem fez muito isso foi Salomão. Salomão, ele foi um dos reis que explorou demais o rebanho. Quando você entra dentro da vida de Salomão, você vê que ele tinha muito ouro, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito poder. Ele tinha 1000 mulheres, é isso? Ele tinha uma harém muito grande, ele tinha muitos funcionários. Só que para ele manter toda a honra que ele possuía, ele precisava fazer do povo como se fossem escravos. Ele fez muito isso com o povo. Ele construiu o templo, mas para isso ele colocou um jugo muito pesado sobre o povo. Entende? Ele colocou impostos muito caros, ele colocou um jugo muito pesado sobre o povo. E aí quando vem o outro filho dele, Roboão, o povo está cansado, o povo está defraudado. Aquela construção do templo custou muito caro para o povo. E sustentar a família do rei foi muito caro também para o povo, porque era o povo que sustentava. Então você imagina sustentar toda aquela família. Você imagina você dar luxo para toda aquela família. Então eles passaram a viver uma vida muito amarga, muito sofrida. Quando Salomão morre, o povo ele quer descansar. E o povo pede, então, para que diminuísse esse jugo, para que diminuísse esses impostos. Tão alto, esse jugo tão pesado que Salomão colocou. Só que daí o filho dele, Roboão, o filho dele vai dizer assim, ele se consulta, lembra que ele se consulta com 2 grupos de conselheiros, os mais velhos e os mais novos? E os mais velhos falam, alivia o povo está cansado. Só que os mais novos, amiguinhos dele, diremos assim, vai falar para ele que nada, põe um jugo mais pesado. Aí o que ele diz? O meu braço é mais pesado do que o dedo mindinho do meu pai. Lembra disso? Ou seja, ele disse que ele seria pior ainda do que o pai dele, que ele colocaria jugo mais forte ainda. É onde acontece o quê? A divisão do reino.
Entendeu? Foi por isso que o reino dividiu. Entendeu? É dentro de todo esse contexto. Então, eles eram tidos como líderes. Se eles fossem bom governante, então eles seriam bons reis. Se eles fossem mau governante, eles seriam maus reis. E aqui no tempo do profeta Ezequiel, que está bem à frente do que essa passagem que eu estou falando de Salomão. Porque o rei que nós tivemos, que é até hoje lembrado como um rei exemplo para a nação de Israel, é o rei Davi, tá? O rei Davi. Depois vai tendo declínio, né? Vai tendo declínio, e já em Salomão começa a ter esse declínio. Salomão, ele não imita Davi, entende? Salomão não imita Davi, ele não rege o povo com integridade, muito pelo contrário, ele explora o povo. E aí vai tendo esse declínio. E aqui na época do profeta Ezequiel, está tendo também esse declínio, tá? Dos pastores, que pastoreiam a si mesmo e explora o rebanho. O que os governantes não faziam? O verso 4, o verso 8 da leitura bíblica em classe. O que os governantes não faziam? Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas, perdidas, precisavam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. Você nota que Ezequias Soares e Daniele Soares, quando escrevem essa lição, ali no tópico primeiro e no subtópico 4, no finalzinho do subtópico 4, diz assim: é importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo de desqualificar a doutrina dos nossos pastores. Você vê que eles deixam bem claro para não confundirmos os pastores que temos atuais com os pastores que o profeta Ezequiel e Jeremias estavam se referindo. Tudo bem? Por quê? Porque existem pessoas que usam esses textos e aplicam como se os pastores atuais tivessem a obrigação de cuidar, de dar respaldo nesse sentido. Entende? Nesse sentido de manter as ovelhas, nesse sentido, só que é um sentido que só quem vai conseguir fazer isso com maestria são os governantes de uma nação. Vocês conseguem entender? Então, quem vai suprir essas necessidades que o povo precisa, quem vai dar condição de vida adequada para a sociedade, não é um pastor da igreja. Vai muito além do que um pastor da igreja possa fazer. É dentro desse sentido, tá bom? Então, todas as vezes que você ouvir aqui o profeta Ezequiel falando desses pastores, Jeremias falando desses pastores, tragam à mente de vocês um governante de uma nação. No caso aqui, a nossa nação, o presidente da nação. Entende? Qual é a função dele segundo um padrão bíblico? Apesar que hoje, nos dias atuais, está desvinculado. Vocês já entenderam isso. Religião não interfere mais no governo. Mas se eles fossem conduzir a nação de acordo com uma visão bíblica, eles seriam o pastor da nação. Entende? Eles têm que proporcionar para a nação, para o rebanho, cuidado, alimento, proteção. Precisam apacentar a nação. É dentro dessa visão, tá bom? Que nós estamos falando, não confundam, tá? Porque sabemos que temos também
pastores falsos, né, nos dias atuais. Mas dentro dessa visão que nós estamos falando agora, em Ezequiel, se refere a governantes, tá bom? Porque isso para não denigrir a imagem dos pastores, no sentido de que os pastores precisam proporcionar um bem-estar para todos os membros da igreja. Entende? Então vai além, tá bom? Não é assim. Pelo amor de Deus. Ai, irmãos, não confundam. Ai, Jesus. Certo. Então, os governantes não faziam isso. Aí ele nos traz, né, os dois, né, traz para nós essa reflexão dos nossos dias atuais, sobre o nosso país. Nós devemos orar pela nossa nação e também pelos seus governantes, né? Visível diante de todos os nossos olhos que nós estamos fracas e ninguém vem nos fortalecer, tá bem assim, né? Ninguém nos fortalece, tá desse jeito mesmo. Algumas doentes, precisando de cura, né? Esse é o estado da nossa nação. E a igreja, a função agora da igreja, do pastor da igreja, dentro nesse sentido, é a oração. Né? E nós temos aqui Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 3, vamos ler? 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então aqui está a função da igreja, é orar. Nós não podemos parar de orar, nós precisamos orar. Orar em todo o tempo pela nossa nação, pelos governantes. Independente de quem esteja no governo, nós precisamos orar para que o Senhor Deus conduza, para que o Senhor Deus não deixe com que a nação pereça. Por causa dos maus governantes, a gente precisa orar. Tá? É uma missão da igreja, orar pela nação, pelos governantes. Até aqui tudo bem? Nós temos agora o quarto subtópico que diz assim, as ovelhas dispersas. O capítulo o 34, está na lição bíblica em classe, o verso é o 5 e o 6. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do 10º mês ao 5 do mês. Segundo os dados fornecidos dessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Então aqui Ezequiel, ele fala desse povo que estava disperso. No capítulo 34, versos 5 e 6, está na lição bíblica em classe, ele diz assim, assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Então ele está falando aqui nesse momento, essa mensagem fala dos filhos de Israel que estão dispersos, né? Estão dispersos. Aí teve a destruição, lembram do cativeiro? Ezequiel, ele está no cativeiro, né? Quando ele está falando profeticamente, ele está no cativeiro. Então ele está falando sobre isso, sobre essa dispersão do povo, né? Que o povo foi disperso. Veio os exércitos inimigos
e levaram o povo disperso. Então é sobre essa imagem dessas ovelhas desgarradas, não mais em Jerusalém, porque eles eram abanhados aonde? Rebanhados. Eles eram rebanhados em Jerusalém. E os pastores governavam eles e cuidavam deles em Jerusalém. Quando entra os inimigos dispersa as ovelhas. Entende? Então, provavelmente, conforme a data que ele apresenta, provavelmente isso aconteceu dia 8 de janeiro de 585 a.C., quando o povo se dispersou. Entende? Deus está falando dessa forma. O meu povo está disperso. Tudo bem? Certo. As ovelhas dispersas. Então, aqui, quem são as ovelhas dispersas? A nação de Israel. Em que momento? Em que tempo? No tempo que veio os exércitos inimigos, não é? Invadiram a cidade e levaram muitos deles cativos. Então, eles ficaram dispersos. Uns foram para a Babilônia, outros foram para o Egito, você vê isso, alguns deles indo para o Egito, eles ficaram dispersos, não ficaram mais ali no aprisco. Bem? E lá na Babilônia eles se espalharam, foi cada um para um lado. E o aprisco, ali, o território deles, Jerusalém, Israel, como que ficou? Vazio, sem ovelhas. Entendeu? É dentro dessa... Sim. Tudo bem. Terceiro tópico. Sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como bom pastor, no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 7 ao 18, deixa isso bem claro. É o primeiro tópico, então, quem é esse bom pastor agora, que o texto vai dizer, né? Esse bom pastor, então, ele se refere ao próprio Deus. No Antigo Testamento, nós temos o próprio Deus, que toma as dores das ovelhas e vem para poder cobrar dos pastores, que deveria ter feito um bom papel e não fez. Isso deixa bem claro no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E agora no Novo Testamento nós temos Jesus como sendo o bom pastor. Primeiro tópico, a reação divina contra os maus pastores. Do verso 10 ao verso 12, nós temos na leitura bíblica em classe, capítulo 34 de Ezequiel. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar, conforme Jeremias 23, verso 2. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora, Ezequiel capítulo 34, verso 12. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência, conforme Jeremias capítulo 3, verso 15. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igreja. Mateus capítulo 23, verso 34, Efésios capítulo 4, verso 11. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes, governantes, segundo os ideais de Davi, conforme Atos capítulo 13, verso 22. A promessa era para um futuro distante. Quando lemos Ezequiel 34, verso 23 e 24, quando lemos Ezequiel, verso 37, verso 24 e Oséias 3, 5, nós vemos que se refere a um futuro distante. Que promessa? A promessa que Deus daria pastores. E como seriam esses pastores? Segundo o mesmo propósito que Davi tinha. Segundo a mesma forma que Davi pastoreava. Como que Davi pastoreava? Lembra do salmo que lemos? Ele pastoreava com a integridade do coração dele e com
com perícia, né? Olhando os mínimos detalhes. Tá? Então, é um futuro próximo, pastores igual o Davi. Então, provavelmente, Deus estava se referindo aos pastores que nós temos agora. Aí, vamos ler Ezequiel 34, 23. Nós não temos na lição, né? Não. Ezequiel 34, 23. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. O verso, o capítulo 37, o verso 24 de Ezequiel. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. E andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Nós temos aqui Oséias capítulo 3, verso 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Vamos ler Atos capítulo 13, verso 22. Então, é um futuro distante, são governantes com as mesmas ideias de Davi. Atos capítulo 3, verso 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Agora nós temos aqui Mateus capítulo 23, o verso 34. Mateus 23, verso 34. Então, o que temos nessa lição é profecias do Antigo Testamento de pastores que pastorearia com as mesmas ideias, com a mesma intenção do coração de Davi. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para os doutores. Então, o que temos aqui é que esses pastores que foi dados pelo Senhor Deus à igreja, pastores que teriam a mesma mente, a mesma visão, o mesmo coração, a mesma intenção que teve o profeta, o rei Davi, obrigada, o rei Davi, seria dado por Deus à igreja. Só que, segundo Jesus, em Mateus 23, 34, eles também seriam perseguidos, castigados, açoitados, tudo bem? E às vezes pela própria ovelha, pelo próprio rebanho, entende? Nas vossas sinagogas, entendeu? Pelo próprio rebanho eles seriam perseguidos. Tudo bem até aqui? Certo? Certo. O subtópico 2, Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Pois que, assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Então, hoje nós temos, nos dias atuais,
nós temos um único pastor, ou não? Sim. E Jesus, ele é o pastor de toda a sua igreja. Toda a sua igreja, né? A igreja universal, não a denominação. Não, não a denominação, tá, gente? Não, vocês vão querer ir para lá. Calma. Meu Deus. Jesus está lá, eu vou correr para lá. Calma. Tá? Então, nós estamos falando da igreja de Cristo, tá? De toda a igreja, de todos os tempos, de todas as épocas, entendeu? Não de denominações específicas, mas ele é o pastor de todas as igrejas, né? Um único pastor que governa e rege todas as igrejas. Isso acontece nos nossos dias já. Então vamos lá, eu sou o pastor, nós lemos aqui o grande pastor das ovelhas, 1 Pedro capítulo 5, verso 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Nós temos outros versículos aqui, nós temos... todas as profecias. Lucas capítulo 24, verso 44. Lucas 24, verso 44. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, tudo se cumpre em Cristo. Todas as profecias do Antigo Testamento, tudo se cumpre em Cristo. Ele mesmo disse isso, que se convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Todas as profecias se cumprem em Cristo. Então, Cristo, ele é esse pastor supremo, né? O sumo pastor. Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Evangelho de João 10, o 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então ali ele fala daqueles que ele agregaria a quem? Ele estava, naquele momento, Jesus estava com os judeus, e ele fala dos gentios que seria agregado, entendeu? Junto a essas. Então teríamos um único rebanho e um único pastor. É o que está acontecendo nos dias atuais. Bom, um único rebanho e um único pastor. Tudo bem até aqui? Ótimo. O pastor cristão. Subtópico 3, o pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi, enfrentando um leão e um urso. Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso, na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Mateus capítulo 23, verso 3. Deus sabe cuidar dos seus servos e é dever nosso orar por eles. Amém? Temos pastores faltosos aos nossos olhos. Eu tenho ensinado muito isso para os irmãos. Não de agora, de um bom tempo eu tenho falado sempre essa mesma língua com os irmãos. Nós não vamos encontrar pessoas perfeitas em nenhum lugar, certo? Não vamos encontrar pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos ainda. Aonde tem ser humano, ali tem imperfeição. Então eu posso olhar para um pastor e aos meus olhos eu posso achar que ele tem algumas faltas, mas isso não me dá o direito perante Cristo, o sumo pastor, de me desviar, entende? Não me dá o direito de falar: eu não vou mais congregar,
porque todos os pastores que eu conheço são faltosos. Sim, são e serão, porque são seres humanos. Uns são tolerantes demais, outros são intolerantes demais, né? Uns são meigos demais, né? São tão meigos. A gente foi visitar um local aí, onde a irmã disse, gente, o meu pastor é uma benção, uma benção, uma benção. A minha pastora é uma benção, eu achei maravilhosa. Mas de tão bom que é, as ovelhas pisam em cima. Tão bom que é. As ovelhas que decidem lá. Ele fala, irmãos, nós vamos fazer, deixa eu ver a comparação dela. Vamos fazer uma galinhada no final do ano para nos confraternizar. Aí os membros levantam, não, teremos uma rodada de pizza. E aí é os membros quem decide. E depois não vai ninguém, porque ninguém tem dinheiro para pagar as pizzas. Bom, então tipo assim, de tão bom que é, entende? Então nós temos vários tipos de várias espécies. Mas você nunca vai encontrar um tão perfeito igual Cristo. Nunca vai encontrar, porque perfeito é o Cristo, nosso Senhor. Então, você vai ver falhas? Vai ter, segundo, pela nossa visão também ser visão diferente, diferenciada, a minha visão é diferenciada da de vocês é diferenciada da minha. Então, às vezes eu olho para um determinado pastor e eu falo, mas que pastor? Mas vocês olham para o mesmo pastor e falam, misericórdia, não concordo, porque as nossas visões, pensamento, são diferentes, são distintos. Mas, independente disso, eu não posso usar esse pretexto das faltas de um pastor para mim não querer mais estar em Cristo. Eu preciso olhar para Cristo, me sustentar na palavra de Cristo e fazer conforme Ele mesmo disse, em Mateus capítulo 23, verso 3, observa tudo. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Tá? Então, tem alguém que está fazendo algo ruim, é faltoso em tal área, você observa tudo, escuta tudo, veja tudo, faça classificação, vê se está na palavra, vê se condiz com a palavra de Deus. Pega aquilo, condiz com a palavra de Deus, pratique você, ande você. E se ele fala e não vive? Não, ele continua falando e não vivendo, mas eu vou viver. Entende? É dessa forma. Entende? Mas ele prega uma coisa e vive outra. Não me importa isso. Eu vou viver o que está falando, porque eu sei que tem base bíblica. Entende? E aí a gente continua orando, Deus sabe cuidar dos seus servos, e é dever nosso orar por eles. Tudo bem? Conclusão? O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas umas nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós, seres humanos. A competição entre as ovelhas. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Então, nós temos ali as ovelhas que tem rixas, né? Uma entre a outra, tem amarra uma entre a outra, porque elas querem marcar território, elas competem entre si. E isso também acontece com a gente, seres humanos. Mas isso não agrada a Deus, não é vontade de Deus. Pelo contrário, quão bom e suave é que os irmãos vivam em... Essa é a vontade de Deus. Mas não vai deixar de ter, né? Teve no ministério de Cristo, aí você pensa, andando com Cristo, e estava lá os discípulos discutindo quem seria o maior, né? Quem de nós vai ser o maior? Né? E vai até a mãe de um deles, olha, coloca o meu filho na direita ou na esquerda, no teu reino. Sempre terá. E quanto mais conhecimento e proximidade de Deus a gente tem,
mas a gente entende que isso é imaturidade, né? Revisando o conteúdo. A quem a expressão pastores de Israel se refere em Ezequiel e Jeremias? Isso, aos governantes, isso mesmo. Vocês estão falando aí, já terminaram? É? Aos governantes. Qual a função primordial do pastor? É alimentar, guiar e proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Isso mesmo. O que os governantes de Israel faziam? Isso, cuidavam de si mesmo. O que os governantes de Israel não faziam? Isso, não cuidavam das ovelhas. Quem é o bom pastor? Jesus, conforme João capítulo 10, verso 11 e 14. Deus os abençoe e receba a saudação do nosso pastor.